Há dias em que o corpo levanta, mas a mente fica. Em que sorrimos para o espelho, mas o reflexo não nos reconhece. Vivemos num mundo que pede pressa, resultados e aparência. E no meio disso tudo, esquecemos de olhar para dentro. A saúde mental não é apenas um conceito médico. É o que sustenta tudo o que somos. A forma como pensamos, sentimos, reagimos e existimos. Este episódio é um convite à pausa para ouvir sem pressa, para sentir sem medo e talvez, mas só talvez, perceber que cuidar da mente não é fraqueza, é coragem. E é essa coragem que nos leva a olhar de frente para o que muitas vezes tentamos ignorar, o que se passa dentro da nossa cabeça. Um dos desafios mais silenciosos e comuns é a ansiedade. A ansiedade é um dos temas que mais fala hoje em dia, mas que muita gente ainda não entende bem. É aquele estado constante de alerta, de preocupação, mesmo quando não há motivo, claro. É sentir que o corpo está tenso, o coração acelerado e a mente a mil, sem conseguir desligar. Muitas pessoas acham que a ansiedade é só estar nervoso, mas não é só isso. É quando o nervosismo não passa, é acordar cansado sem ter feito nada e é tentar relaxar e não conseguir, como também estar sempre à espera de algo mau que aconteça, mesmo que tudo aparente estar bem. Porém, há quem viva com a ansiedade todos os dias, seja no trabalho, nas relações, até nos momentos em que deveríamos estar tranquilos. E o mais frustrante é que muitas vezes nem tu sabes explicar o que sentes. Sabes apenas que há algo errado e que ninguém parece perceber a dimensão do que é viver assim. A ansiedade pode surgir de várias formas, como a preocupação constante, dificuldades em dormir, irritação, medo de falhar, dores de cabeça, musculares ou até problemas digestivos, por exemplo. E o pior é quando ela se mistura com a culpa, com aquela sensação de que não me devia estar a sentir assim. No entanto, a ansiedade é real e tem um impacto físico e emocional enorme. Não é sinal de fraqueza, é uma resposta do corpo e da mente a um nível de pressão que já passou o limite. O primeiro passo é aceitar e reconhecer isso. Admitir que não estás bem não é desistir, é o contrário, é começares a cuidar de ti. Falar com alguém de confiança ajuda e procurar um psicólogo não é um luxo. Porém, em Portugal, sei que, sem contar com o Sistema Nacional de Saúde, os psicólogos, por norma, podem ser um bocadinho caros, mas acaba por ser uma necessidade. Por isso, mesmo que seja no Serviço Nacional de Saúde, tentem sempre procurar. É sempre uma ajuda extra que têm. E acima de tudo, parar quando o corpo pede para parar. A ansiedade adora rotinas descontroladas e falta de sono. O descanso é uma das formas mais simples de começar a ganhar terreno sobre ela. Há outras estratégias que podem ajudar, como um exercício físico leve, uma respiração consciente e controlada, reduzir a cafeína e organizar o dia com pausas. Escrever o que sentes pode também ser uma das estratégias que podes adotar e que pode resultar, ou simplesmente permitir-te a não fazer nada por um momento. E sim, às vezes a ansiedade continua, mas com o tempo ela vai perdendo alguma força. O importante aqui é nunca desistires e não deixares que ela dite o teu ritmo. Reconhece o que sentes, dá-lhe um nome e lembra-te, tu não estás sozinho nisto. Outro grande tópico na saúde mental é a depressão, que é diferente da ansiedade, mas também é presente na vida de muitas pessoas. Não é só tristeza, não é estar, como muitos dizem, para baixo de vez em quando. É sentir um peso constante, uma falta de energia que não passa com descanso. É dificuldade em levantar da cama, em encontrar motivação, mesmo para coisas que antes davam prazer. Mas muita gente acha que é fraqueza ou falta de vontade, mas óbvio que não é só isso. A depressão é uma doença real que afeta o corpo e a mente e é invisível. Tu por fora podes parecer feliz, mas por dentro é uma luta intensa e para quem sofre sabe bem do que falo. Mas também quem sofre com depressão sente muitas vezes que ninguém entende. Acaba por haver sempre culpa, isolamento e falta de esperança. Até porque pequenas decisões do dia a dia podem parecer impossíveis. E a pior parte é sentir que devias conseguir, que devias ser forte ou até superar.
No entanto, o primeiro passo, bem como a ansiedade, é reconhecer o que está a acontecer. Admitir que precisas de ajuda não é nenhuma derrota e, como disse no início, é coragem. E é o primeiro passo que tens que dar. Procurar apoio de um profissional, como tinha mencionado, falar com alguém de confiança e aceitar apoio da família ou amigos são opções e ações essenciais. Tu não precisas de enfrentar isto sozinho. Bem como na ansiedade, também existem estratégias que podem ajudar a lidar com os dias mais difíceis, como manter alguma rotina, mesmo que seja pequena, fazer exercício, nem que seja, por exemplo, uma caminhada curta, permitir-te a sentir sem julgamento e, quando possível, fazer coisas que tragam pequenas alegrias, mesmo que não pareçam grandes. Não é rápido nem simples, mas cada passo conta e é importante lembrar. Sentir isto não significa que estás a falhar. Tens é que tratar a tua mente como tratas o corpo, com cuidado, atenção e paciência. E a depressão não define quem tu és. Ela é apenas uma parte da tua experiência e é possível aprender a lidar com ela, a pedir ajuda e a recuperar algum equilíbrio dia após dia. Agora queria passar para o burnout e exaustão emocional que, em pleno século XXI, cada vez está mais presente nas pessoas que muitas vezes não sabem e não reconhecem. Mas não é estar só cansado depois de uma semana pesada de trabalho, por exemplo. É sentir que estás a dar tudo o que tens e mesmo assim nunca é o suficiente. É trabalhar, estudar, cuidar de tudo e de todos e no fim do dia sentires que não sobra energia para ti. A tua cabeça continua a pensar no que ficou por fazer, o corpo sente-se pesado e a motivação desaparece. Muitas pessoas confundem com preguiça ou desorganização, mas também não é isso. O burnout é um esgotamento profundo, é o corpo e a mente a dizerem chega, não consigo continuar neste ritmo. Os sinais podem ser variados, como irritabilidade constante, dificuldades em dormir, problemas de concentração, sensação de fracasso, distanciamento emocional do trabalho ou de pessoas próximas, e se ignorares, isto pode levar a problemas físicos e mentais ainda piores. Parar acaba por ser uma necessidade e reconhecer os limites é essencial e que nenhum esforço vale mais do que a tua saúde mental. O que ajuda é, por exemplo, definir limites claros, delegar tarefas quando possível ou manter pausas regulares, dormir o suficiente e desligar do trabalho ou das tuas obrigações fora do horário. Pequenas mudanças como estas podem fazer uma grande diferença. E claro, como nos outros casos, falar sobre isto, partilhar como te sentes com alguém de confiança ou até procurar apoio profissional. É mesmo um cuidado muito importante contigo mesmo. O burnout é sério, mas há formas de recuperar. Não precisas de estar sempre disponível ou forte para tudo, e cuidar de ti é o passo mais importante que existe. Eu agora queria aqui mencionar o autismo, porque mesmo que não seja essencialmente um tópico de saúde mental, porque afeta muito a forma como as pessoas experienciam o mundo e lidam com emoções. É importante falar disto porque ainda existe muita desinformação e preconceito. Mas o autismo, na verdade, não é considerado uma perturbação de saúde mental, mas sim uma condição de neurodesenvolvimento. Ou seja, está relacionado com a forma como o cérebro se desenvolve e processa a informação desde o nascimento, influenciando a comunicação, a percepção sensorial e a interação social. A saúde mental, por outro lado, refere-se mais a um estado emocional e psicológico de uma pessoa, podendo variar ao longo da vida. Ainda assim, estas áreas cruzam-se frequentemente. Muitas pessoas autistas enfrentam desafios de saúde mental devido ao stress, à exclusão social ou à falta de compreensão por parte dos outros. Por isso, mesmo não sendo o mesmo tema, vale a pena falar sobre o autismo neste contexto. O autismo não é uma doença, não é algo que se cura ou que se conserta. É uma diferença neurológica. Significa que o cérebro processa a informação de forma diferente e se influencia a comunicação. Pessoas autistas podem ter dificuldades em certas situações sociais porque interpretar expressões, tons de voz ou sinais sociais não é automático. Podem preferir rotinas e ter dificuldades com mudanças súbitas. Muitos sentem-se sobrecarregados com estímulos do dia a dia,
como por exemplo o barulho, luz intensa ou aglomerações, e isto acaba por ser exaustivo. E é aqui que a saúde mental entra. Por viverem num mundo que muitas vezes não é adaptado às suas necessidades, muitas pessoas autistas acabam a desenvolver ansiedade, depressão ou sentimentos de isolamento. Sentirem-se constantemente diferentes pode ser bastante pesado e o impacto emocional é extremamente real. No entanto, o autismo também afeta a autoestima e a confiança. Não entender porque certas coisas parecem mais fáceis para outros pode gerar alguma frustração e desmotivação, mas isso não significa que haja de algo de errado com a pessoa. É apenas uma diferença do funcionamento do cérebro. O que é que ajuda? Tipo, de estratégias de apoio e compreensão fazem toda a diferença. Aceitar a diferença sem tentar forçar comportamentos que não funcionam, criar ambientes previsíveis e seguros sempre que possível, até ouvir mais do que falar e oferecer um espaço para que se expressem necessidades de forma própria e reconhecer desafios, mas reforçar que não definem a pessoa. Para quem é autista, cuidar da saúde mental é tão importante quanto para qualquer outra pessoa neurotípica. Apoio profissional, rotinas adaptadas, pausas e estratégias de gestão emocional podem ser cruciais. E para quem convive com alguém autista, a mensagem é extremamente simples. Empatia, paciência e compreensão ajudam mais do que qualquer crítica, ou do que qualquer tentativa de corrigir diferenças. O autismo não é doença, mas influencia a forma como se sente e se lida com o mundo. E por isso merece ser mencionado quando falamos de saúde mental, porque entender e apoiar pode fazer toda a diferença. E pela minha experiência pessoal, conviver com alguém autista pode ser extremamente desafiador, tendo em conta que poderemos não entender bem do assunto, pelo menos de momento, no próprio instante, mas também acreditem que é uma aprendizagem enorme. Ficamos com uma bagagem emocional e com conhecimentos muito abrangentes de como poderemos ajudar outra pessoa num mundo que ainda não entende e não quer entender as diferenças dos outros. As pessoas acabam por ser muito egoístas, pelo menos do que eu já vi com pessoas autistas. São extremamente excluídos e não há qualquer sentido nisto. Por isso eu faço aqui o apelo a todos que estejam a ouvir o podcast, que tentem entender um pouco mais, não só do autismo, como de outro tipo de assuntos sobre a saúde mental e mesmo de outros problemas de desenvolvimento cerebral ou emocional, mas tentem. Tentem e eu sei que toda a gente consegue. Se tentarem, conseguem. Por isso, por favor, façam-no por vocês e pelo bem de outras pessoas que estão à vossa volta, porque hoje podem ser os outros, mas amanhã pode ser com vocês, pode ser alguém da vossa família. Por isso, é sempre bom aprendermos mais. Depois de falarmos sobre o autismo e como diferenças neurológicas podem afetar a forma como alguém se sente e lida com o mundo, faz sentido pensar em outro fator que hoje influencia muito a nossa saúde mental: as redes sociais e a forma como nos vemos e nos comparamos. Se com o autismo vimos como certas experiências podem ser mais intensas ou desafiadoras, com as redes sociais a pressão é diferente, mas igualmente real. É a constante comparação, a sensação de que todos os outros têm vidas perfeitas, enquanto nós estamos sempre a tentar acompanhar algo que parece impossível. O que começa muitas vezes como entretenimento ou conexão pode rapidamente transformar-se em ansiedade, insatisfação e até baixa autoestima. As redes sociais fazem parte da vida de quase toda a gente no mundo hoje, mas têm um efeito enorme na forma como nos vemos. Não é só sobre passar tempo online, é sobre comparação constante. Rolarmos o feed e vemos pessoas com vidas que parecem perfeitas, corpos ideais, viagens incríveis, momentos felizes sem fim, e de repente sentimos que não chegamos lá nem chegaremos. Mas é fácil pensar: estou a falhar, não sou o suficiente, e até porque é que a minha vida não é assim. Esse tipo de pensamento pode gerar ansiedade, frustração e, em último caso, depressão, porque estamos constantemente a medir a nossa vida contra uma versão cuidadosamente selecionada
da vida dos outros. O problema é que nem tudo o que se vê online é real. A maioria das pessoas mostra só o que quer que os outros vejam, mas mesmo sabendo disso, a comparação acontece quase de forma automática. E quando acontece todos os dias, pode desgastar a nossa saúde mental sem darmos conta. Então, como é que podemos lidar com isto? Algumas coisas simples podem ajudar, como limitar o tempo de exposição nas redes. Pequenas pausas já fazem uma grande diferença. Lembrar que ninguém mostra tudo. Todo mundo tem momentos difíceis, mesmo que não apareçam online. Usar as redes de forma consciente. Por exemplo, seguir pessoas que nos inspirem, que nos motivem ou até que acrescentem algo positivo à nossa vida. Não, não acompanhar pessoas que nos acabam por desmotivar diretamente ou indiretamente. E praticar aceitação e autocompaixão. Comparar-se constantemente com outros acaba só por gerar um grande desgaste. Não se trata de abandonar completamente as redes sociais, mas de recuperar controle sobre a forma como elas afetam a tua mente. Lembrar que a tua vida, com os teus ritmos, desafios e conquistas, é válida. Que não precisas de ser igual a ninguém, nem de mostrar perfeição, até porque, sejamos sinceros, a perfeição é uma mera ilusão. Pequenas mudanças no uso das redes sociais podem reduzir a ansiedade, aumentar a autoestima e criar um espaço para que a tua mente respire. Porque, no fim, a questão não é sobre o que os outros mostram, mas sobre como tu te sentes contigo mesmo. Queria agora falar sobre outros problemas da saúde mental que muitas pessoas vivem com, mas que raramente se discutem abertamente. Não vou listar sintomas nem parecer um professor, por exemplo. A ideia é partilhar uma visão real de como é sentir essas diferenças. Algumas pessoas têm padrões de pensamento e comportamento que tornam relações e emoções muito intensas. Como alguém com borderline pode sentir emoções tão fortes que muda de humor várias vezes ao dia, ou que tem medo de perder quem ama e reage de forma que parece exagerada. Quem vê de fora pode julgar, mas a pessoa sente tudo de forma muito intensa e constante. Esses sentimentos não são apenas mais fortes, são muitas vezes avassaladores, quase impossíveis de ignorar. Um simples comentário, uma expressão facial ou uma mudança de tom pode desencadear uma onda de ansiedade, raiva ou tristeza, como se o mundo estivesse constantemente em alerta máximo. Mas o que muitos não entendem é que isto não nasce do nada. O borderline é quase sempre uma resposta a uma dor antiga, como feridas que começaram na infância e nunca chegaram a sarar. São marcas deixadas por rejeições, humilhações, negligência por crescer a sentir que o amor e a segurança podiam desaparecer a qualquer momento. Tudo isto vai moldando a mente até que se perde o equilíbrio entre sentir e suportar. A verdade é que o borderline não reage apenas por medo, reage porque há uma sobrecarga emocional constante, um acumular de tudo o que já se sentiu e que nunca se conseguiu libertar. Cada nova dor ativa todas as anteriores, como se o corpo e a mente se lembrassem de todas as porradas já levadas, e então, em vez de medo, o que há é exaustão, a revolta, desespero, uma mistura de tudo o que ficou por resolver. É viver com um vulcão dentro de ti, que nunca chega a adormecer por completo. Este tema do borderline eu falei no meu segundo episódio, por isso, se quiserem compreender um bocadinho melhor sobre este tema em específico, é só ouvirem o segundo episódio. No dia a dia, isto acaba por tornar tarefas simples, como manter relacionamentos, tomar decisões ou até cuidar de ti mesmo, muito mais difíceis. A pessoa sente que vive numa espécie de montanha russa emocional permanente, onde cada relação e interação está carregada de significado e risco emocional. E essa intensidade não desaparece com esforço ou vontade. Não é escolha nem fraqueza. É apenas uma forma de perceber, sentir e reagir ao mundo, que exige atenção, compreensão e muitas vezes apoio especializado. Viver assim acaba por ser exaustivo e muitas vezes a pessoa sente-se isolada
porque ninguém parece compreender a profundidade do que sente, mas reconhecer essa intensidade como legítima e digna de cuidado é o primeiro passo para construir empatia, tanto para quem vive a experiência como para quem está à volta. E eu, como borderline, digo que a compreensão dos outros é importante, mas primeiro tu tens que entender o que é que estás a sentir e procurar ajuda especializada mesmo para pelo menos seres acompanhado de alguma forma por causa da maneira como tu lidas com algumas crises que possas ter. E tenta sempre estar rodeado de pessoas que te compreendem e que te ajudem, não de pessoas que te desvalorizem, porque isso aí acaba por ser literalmente o fim. É como se estivesses mesmo sozinho. No entanto, há também quem viva com um transtorno bipolar, que não é uma perturbação de personalidade, mas sim uma condição de saúde mental que afeta profundamente o humor, a energia e a forma como se experiencia o mundo. A pessoa pode alternar entre fases de grande euforia, chamadas de episódios maníacos ou hipomaníacos, em que tudo parece possível, ideias e planos surgem sem parar e a confiança é intensa, quase incontrolável. Nestes momentos, a vida parece cheia de oportunidades, mas decisões impulsivas podem acabar por gerar consequências que só serão sentidas depois. Em contraste, nos episódios depressivos, a mesma pessoa pode sentir uma tristeza profunda, falta de motivação ou mesmo desesperança, como se o mundo inteiro tivesse perdido cor e significado. Esta alternância pode acontecer em semanas, dias ou até horas, dependendo do tipo de bipolaridade. É como viver numa montanha-russa emocional constante, tal como borderline, onde cada subida e descida tem impacto real na vida pessoal, profissional e nas relações. Conviver com o transtorno bipolar exige não apenas tratamento especializado e acompanhamento médico, mas também compreensão, paciência e apoio de familiares, amigos e colegas. A pessoa não escolhe sentir-se assim, nem é falta de força de vontade. É uma condição que molda profundamente a experiência emocional e a forma como se interage com o mundo, exigindo estratégias para equilibrar os altos e baixos e preservar o bem-estar. Embora o borderline e transtorno bipolar envolvam mudanças de humor intensas, existem diferenças importantes entre os dois. No borderline, as alterações emocionais são geralmente rápidas e reativas, muitas vezes desencadeadas por interações sociais ou sentimentos de abandono. Uma pessoa pode passar de felicidade a tristeza ou até raiva em questão de horas ou até minutos, e essas emoções estão profundamente ligadas a medos e relacionamentos pessoais. O foco está na forma como a pessoa se relaciona com os outros e consigo mesma. No entanto, o transtorno bipolar, por outro lado, os episódios de humor, mania ou depressão, tendem a durar dias, semanas ou até meses, independentemente do que aconteça ao redor. As mudanças são mais cíclicas e previsíveis no tempo e menos dependentes de acontecimentos sociais imediatos. Durante a mania, a pessoa sente energia e confiança extrema. Na depressão, baixa energia e tristeza profunda. Ou seja, o borderline, mudanças rápidas ligadas a relações e percepções imediatas, emoções intensas constantes. Na bipolaridade, alterações de humor mais prolongadas, com ciclos claros de mania e depressão, menos dependentes de estímulos externos. Apesar das diferenças, ambos os casos exigem empatia, compreensão e suporte. E a pessoa não escolhe sentir-se assim, como já tinha referido, e é apenas uma forma distinta de experienciar e reagir às emoções. Outro exemplo é o transtorno de personalidade narcísica, em que a pessoa pode ter uma necessidade intensa de validação e reconhecimento, e uma grande dificuldade em lidar com críticas ou rejeição. À primeira vista, pode parecer alguém extremamente confiante, ambicioso e seguro de si, mas por trás dessa fachada muitas vezes existe um vazio emocional profundo e uma fragilidade que raramente é visível. Essa necessidade constante de aprovação pode levar a comportamentos que, para quem está de fora, parecem arrogantes ou manipuladores, mas que na verdade são mecanismos de proteção para lidar com inseguranças internas. Pequenos comentários ou rejeições podem gerar sentimentos intensos de humilhação, raiva ou tristeza,
que a pessoa sente como ameaças ao seu sentido de identidade. No dia a dia, isto pode tornar relações pessoais e profissionais muito complicadas. Amigos, familiares ou colegas podem sentir que estão constantemente a caminhar sobre ovos, tentando não desencadear reações exageradas, mas ao mesmo tempo a própria pessoa muitas vezes sofre em silêncio, sentindo que ninguém compreende a sua vulnerabilidade, enquanto se esforça para manter a aparência de confiante e controlo. Reconhecer este transtorno como uma forma de lidar com fragilidades emocionais ajuda a compreender que, por trás de comportamentos desafiadores, existe uma experiência humana complexa e legítima, que também merece empatia e atenção. Quem lida com qualquer uma destas condições sente muitas vezes que vive num mundo à parte, onde as emoções são demasiado altas, as quedas são demasiado profundas e a compreensão dos outros parece sempre insuficiente. Não é uma escolha nem fraqueza, é apenas uma forma diferente de sentir e reagir ao mundo, que precisa de empatia, cuidado e espaço para ser compreendida. Quero falar também de quem vive com ansiedade ou opressão relacionada a comida e corpo. Não é apenas sobre comer demasiado ou não comer, é apenas uma experiência muito mais complexa e emocionalmente desgastante. É aquela sensação constante de culpa e insatisfação de nunca se sentir bem com o próprio corpo ou com o que comeu, de olhar para si mesmo e sentir que nunca é suficiente, comparando-se constantemente com padrões muitas vezes impossíveis e irreais que a sociedade impõe. Queria mencionar também que muitos destes tópicos de saúde mental envolvem medicação, e esta medicação acaba por ter efeitos secundários. Alguns deles são o aumento de peso, como no episódio que fiz com a Daniela sobre fibromialgia. Acaba por ser um problema neurológico, no entanto a medicação que toma envolve o aumento de peso, bem como qualquer um destes temas que falei anteriormente e que irei falar mais à frente podem ter efeitos secundários como o aumento de peso. No dia a dia, esta pressão pode manifestar-se de maneiras muito diferentes, dependendo do transtorno. Por exemplo, na anorexia, a pessoa tende a restringir severamente a alimentação, muitas vezes acompanhada de controlo obsessivo de calorias, o peso e até a forma do corpo. Há uma sensação constante de inadequação e medo intenso de ganhar peso, mesmo quando já se está abaixo do que é saudável. A relação com a comida torna-se um campo de batalha mental, onde cada refeição é medida e julgada, e a autocrítica é implacável. Já na bulimia, a dinâmica é diferente, mas igualmente intensa. Há episódios de compulsão alimentar em que a pessoa come grandes quantidades de comida em pouco tempo, seguidos de comportamentos de compensação, como vômitos autoinduzidos, uso excessivo de laxantes ou exercício físico extremo. Estes ciclos trazem um sentimento de perda do controle, que é imediatamente seguido de culpa e autorrepreensão, reforçando uma espiral emocional muito desgastante. Apesar das diferenças nos comportamentos, ambos os transtornos compartilham aspectos emocionais e cognitivos semelhantes. Uma relação extremamente rígida e crítica com o próprio corpo, a sensação de insatisfação constante, independentemente do peso ou aparência, um perfeccionismo e autocobrança extremos que alimentam ansiedade e baixa autoestima. Um ciclo de tentativas de controle que nem sempre resulta em sensação de segurança ou alívio. Em muitos casos, essas condições podem coexistir ou até transitar. Por exemplo, alguém pode começar com a restrição alimentar típica da anorexia e em certos períodos desenvolver episódios de compulsão e purgação típicos da bulimia. Esta sobreposição reforça que, no fundo, ambos os transtornos refletem uma forma complexa de lidar com emoções, ansiedade e pressão social, e não apenas com hábitos alimentares. Viver assim é exaustivo e solitário, mesmo quando tudo parece normal por fora. Amigos e familiares muitas vezes não percebem o peso desta luta diária, e a pessoa sente que está constantemente a batalhar contra si mesma e contra padrões inalcançáveis. É uma pressão invisível, mas que consome energia, autoestima e bem-estar emocional. Reconhecer estas dinâmicas é essencial para perceber que
Não se trata de escolhas, vaidade ou fraqueza, mas sim de formas profundas e desgastantes de lidar com o mundo interno e com expectativas externas. Passando agora para outro tópico, queria falar sobre pensamentos intrusivos e obsessões. Algumas pessoas vivem com pensamentos ou ideias que surgem sem controlo, conhecidos como os pensamentos intrusivos. Estes pensamentos podem ser curtos e repetitivos, como a preocupação constante, como será que fechei a porta ou apaguei o fogão, ou podem ser mais complexas e perturbadores, envolvendo medo de magoar alguém, de ser rejeitado, ou imagens e ideias que chocam a própria pessoa. O que torna estes pensamentos tão desgastantes é que não desaparecem à vontade. A mente insiste em repeti-los e cada tentativa de os ignorar ou suprimir muitas vezes aumenta a ansiedade. Com o tempo surge um ciclo. Quanto mais a pessoa tenta afastar o pensamento, mais ele volta, mas com mais força ainda. A experiência é profundamente solitária e envergonhante. Muitas pessoas sentem que não podem falar sobre o que passam, porque os pensamentos podem parecer irracionais, inaceitáveis ou estranhos aos outros. Mas estes pensamentos não definem a pessoa, e sentir-se assim não é uma escolha nem sinal de fraqueza. No dia a dia, isso consome energia física e emocional. Pode dificultar o sono, o trabalho, os estudos e as relações, porque a atenção está constantemente desviada para tentar controlar ou neutralizar os pensamentos intrusivos. É como viver num estado constante de alerta dentro da própria mente, sem conseguir desligar ou descansar. O reconhecimento e a compreensão deste fenómeno são fundamentais. Falar sobre pensamentos intrusivos e obsessões ajuda a perceber que não estás sozinho e que existem estratégias e apoio especializado capazes de reduzir o sofrimento e recuperar algum controlo sobre a própria mente. E depois há a vida. Perdas, traumas, experiências que deixam marcas profundas, difíceis de apagar. São momentos que não desaparecem rapidamente, que continuam a surgir na mente mesmo quando tentamos seguir em frente. Pode ser a morte de alguém próximo, um acidente grave, situações de violência ou qualquer experiência que nos faça sentir ameaçados, desamparados ou impotentes. Estas situações não apenas deixam memórias dolorosas, mas podem alterar profundamente a forma como percebemos o mundo, nos relacionamentos ou com os outros e até como nos vemos a nós mesmos. As cicatrizes do trauma e do luto não se limitam à mente, elas manifestam-se no corpo e nas relações. Muitas vezes o corpo responde ao stress contínuo com tensão muscular, dores inexplicáveis, cansaço extremo, dificuldade para dormir ou alterações no apetite. No plano emocional podes sentir ansiedade constante, tristeza profunda, irritação súbita ou uma sensação de desconexão com tudo à tua volta, como se o mundo estivesse a passar à velocidade errada e tu não conseguisses acompanhar. O trauma pode provocar flashbacks, memórias intrusivas, pesadelos ou hipervigilância, tornando situações do dia a dia mais intensas, assustadoras ou imprevisíveis do que realmente são. Isso gera um estado de alerta permanente, como se estivesse sempre a tentar proteger-te de um perigo que já passou, mas que a mente não consegue esquecer. Além disso, estas experiências pesadas afetam as relações sociais. Muitas pessoas acabam por se isolar e evitam situações que antes eram normais ou sentem dificuldade em confiar nos outros, por medo de reviver dor ou frustração. A sensação de solidão emocional é bastante comum, mesmo quando se está rodeado de pessoas que se preocupam contigo. Apesar de tudo isto ser exaustivo, é importante lembrar que não há um tempo certo para superar, nem fórmulas mágicas que apaguem a dor. Falar sobre o que sentimos, ser ouvido e ter espaço para experienciar essas emoções ajuda a aliviar o peso que carregamos. Reconhecer a dor, permitir-se sentir e procurar apoio, seja de amigos, familiares ou profissionais, são passos essenciais para aprender a conviver com o trauma e o luto, integrando a experiência na vida sem permitir que ela nos defina inteiramente. Sobre tudo isto, o que une todos estes desafios é simples. A mente reage às pressões e experiências e nem sempre conseguimos lidar sozinhos. Cada pessoa tem limites diferentes e isso não é sinal de fraqueza. O que podemos
fazer no dia a dia é perceber o que nos pesa, tentar falar com alguém, criar pequenas pausas, respirar, escrever, ouvir música ou caminhar. Qualquer coisa que ajude a colocar um tempo de espaço entre nós e a pressão da mente. Não resolve tudo, mas acaba por dar um fôlego. O mais importante é reconhecer que sentir estas coisas é humano. Que pedir ajuda, falar ou simplesmente parar um momento não é sinal de fraqueza, é simplesmente cuidar de ti mesmo. E depois de tudo o que falamos, da ansiedade, da depressão, do peso das exigências, o medo e o cansaço, chega um ponto em que é inevitável pensar: e agora? O que é que eu posso fazer para cuidar da minha mente sem parecer que estou a seguir uma lista de autoajuda? A verdade é que não há uma resposta única. Cada pessoa tem o seu próprio ritmo e o que funciona para uns pode não funcionar para outros. Mas há pequenas coisas que, quando começam a ser feitas de forma consistente, podem fazer uma diferença enorme e não têm nada de extraordinário. Cuidar da mente começa com o básico: reconhecer o que estamos a sentir. Mesmo que não saibamos dar nome a isso, há pessoas que passam meses a tentar fugir do que sentem. Enchem os dias de trabalho, de distrações e de ruído, e só percebem o quanto estão exaustas quando o corpo começa a ceder. Às vezes, cuidar da mente é simplesmente parar por uns instantes e admitir: eu não estou bem. Parece pouco, mas é o primeiro passo para alguma mudança real. Depois há o descanso, que é muito mais do que simplesmente dormir. É desligar completamente a cabeça, é não passar a noite inteira a pensar no dia seguinte, é não olhar para o telemóvel à espera de uma notificação. O descanso mental não vem só das horas de sono, vem do espaço que damos à mente para respirar. Um passeio sem destino, 10 minutos de silêncio ou até uma tarde sem planos. É nessas pausas que o cérebro reorganiza o dia que partiu. Outra parte importante é o corpo. Durante muito tempo tratámos a mente como se fosse algo separado, quase uma entidade independente, mas o corpo sente tudo, tanto o stress, a ansiedade, a raiva, tudo passa pelo corpo. Dormir bem, comer com alguma regularidade, mexer o corpo nem que seja com uma caminhada, são formas silenciosas de aliviar a cabeça. Não é uma questão de ser saudável, é sobre dar sinais ao cérebro de que ele pode baixar a guarda. E também há a forma como falamos connosco. Muita gente é brutalmente exigente consigo própria. Repetem sem perceber frases como: não devia estar assim, sou um fracasso, os outros conseguem ou não, e isso mina qualquer tentativa de recuperação. Cuidar da mente também é reaprender a forma como nos tratamos. Não se trata de pensar positivo, mas de ser justo. Dizer a nós mesmos o que diríamos a alguém que gostamos. Outro ponto essencial é pedir ajuda. Durante anos fomos ensinados a resolver tudo sozinhos, a não mostrar qualquer tipo de fraqueza e a aguentar firmes. Mas há momentos em que simplesmente não dá. Falar com um psicólogo, um amigo ou um familiar, qualquer pessoa que saiba ouvir sem te julgar, pode aliviar uma parte imensa do peso. E não é sinal de fraqueza. É simplesmente aceitar que não precisamos de suportar tudo sozinhos. Há também o impacto do ambiente. Se vivemos rodeados de ruído constante, de pessoas negativas, de espaços que nos desgastam, é quase impossível sentir calma. Às vezes, cuidar da mente passa por pequenas mudanças externas. Reorganizar o espaço onde se vive, colocar limites em relações que nos consomem, criar rotinas que tragam alguma previsibilidade. A mente precisa simplesmente de estabilidade para conseguir descansar. E claro, há dias em que nada parece resultar, há recaídas. Isso há sempre. Há momentos em que a motivação desaparece e tudo volta a parecer pesado. Isso não significa que falhamos. É o ciclo natural das coisas. A saúde mental não é um gráfico em linha reta. É feita de altos e baixos, de avanços e de pausas. O importante aqui é não desistir à primeira recaída. É lembrar que o caminho não se apaga só porque tropeçamos. Por fim, há algo que poucos dizem, mas que é talvez o mais importante. Cuidar da mente é um processo contínuo. Não é algo que se faz só quando tudo desaba. É algo que se cultiva todos os dias, mesmo nos bons dias. É saber que não estamos imunes ao cansaço, que há limites, que
que o corpo e a mente precisam de tempo para recuperar. Cuidar da mente não é um luxo, é uma necessidade básica. E quanto mais cedo aceitarmos isto, mais fácil se torna reconhecer quando algo está fora do lugar. Porque, no fundo, cuidar de nós é o que nos permite continuar a existir de forma inteira, sem filtros, sem disfarces e com um pouco mais de paz dentro do que antes era só ruído. Como eu falei mais acima, existem estratégias universais para aliviar a mente, como escrever o que sentes, pode ajudar a organizar pensamentos e perceber padrões. Respirar e meditar, mesmo que sejam só 2 minutos de respiração profunda, reduzem a ansiedade. Fazer algo que gostes, como ouvir ou escrever música, ler, cozinhar, desenhar, não precisa de ser uma coisa muito grande, mas precisa de ser uma coisa para ti. E celebrar pequenas conquistas, como o simples levantar da cama, sair de casa ou terminar uma tarefa, tudo isto conta. Quando sentimos que a mente está sobrecarregada, um psicólogo ou terapeuta pode fazer toda a diferença. Não é só para problemas graves, mas para aprender a lidar melhor com a vida e contigo mesmo. E se houver necessidade, psiquiatras podem ajudar em casos de depressão intensa, ansiedade ou outros transtornos, com acompanhamento médico e, se necessário, com medicação. Pedir ajuda não é um sinal de fraqueza, mais uma vez digo, é uma forma de cuidar de verdade de ti mesmo. E por fim, cuidar da mente é um processo diário e cada pessoa tem o seu ritmo. Não há um caminho certo ou único. O importante é reconhecer o que te pesa, falar sobre isso, criar pequenas rotinas de cuidado, proteger-te de sobrecarga, procurar apoio quando necessário. Não é sobre ser perfeito, é sobre respirar, avançar e aprender a estar contigo mesmo. Pequenos passos todos os dias constroem um espaço mental mais seguro e saudável. Por isso, se há uma mensagem para guardar depois de tudo isto, é esta. Não precisas de ter tudo sob controle. Não precisas de ser forte todos os dias. Precisas apenas de ser honesto contigo mesmo, de reconhecer o que sentes, aceitar o que és e perceber que pedir ajuda é um passo em frente e não de fraqueza. Se alguma vez sentires necessidade de falar com alguém, existem linhas de apoio em Portugal disponíveis para te ouvir e apoiar, como a linha SOS Voz Amiga e a linha Nacional de Emergência Social. Se quiseres simplesmente desabafar ou partilhar como te sentes, eu também estarei sempre disponível. Podes enviar um e-mail para o e-mail que eu vou deixar na descrição deste episódio, bem como os outros números de apoio. E lembra-te sempre, não estás sozinho e procurar ajuda é um ato de coragem e de cuidado contigo próprio. A mente não aguenta tudo e não tem de aguentar. O que importa aqui é não desistir e aprender a cuidar dela antes que se cale completamente. Espero que com este episódio tenham aprendido um pouco mais sobre saúde mental e que se tiverem dúvidas ou qualquer pensamento, escrevam nos comentários ou mandem e-mail. Estarei sempre disponível. Este foi o Ponto Fuga. Até ao próximo episódio.